gente estava conversando aqui sobre um assunto que eu achei interessante compartilhar com vocês. É um assunto um pouco mais técnico, é voltado mais para a questão de como o nosso negócio funciona, como a empresa funciona, que nós hoje temos várias empresas, né? Explica que você é bom nisso. Fala. Gente, assim, só fazer cirurgia às vezes não é o suficiente para que uma estrutura dessa se mantenha, né? sim. É uma coisa que a gente tem e que é extremamente rara no mundo da medicina, é uma equipe com uma organização que funciona e que roda com harmonia, com tantos profissionais. E o mais difícil ainda é quando são profissionais exatamente no mesmo ramo ultra específico, né? Hoje a gente tem 6 cirurgiões da mesma clínica, no mesmo CEP, que fazem primariamente rinoplastia. Sim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente deve muito ao Fred, como que ele organizou, como toda essa nossa mudança de história e quando todo mundo começou a atender no mesmo lugar. Muitos profissionais médicos, quando a gente encontra em congresso, perguntam como é que vocês se organizam? Como é que tanta gente fazendo o mesmo trabalho no mesmo lugar Não foi uma ideia que veio pronta. A gente, como eu falei pra vocês, né, o André foi o primeiro a acompanhar, depois o Thiago. Nessa época a gente não tinha a menor ideia que ia montar uma equipe. O Thiago ia lá, acompanhava, me ajudava, tal, mas ficava nessa. Quando a gente conseguiu estruturar essa ideia de montar uma equipe, eu vi uma vantagem nisso e eles também viram vantagens nisso. A ideia inicial, que não foi a ideia inicial, mas enfim, quando a gente estruturou, a ideia era ter vários cirurgiões fortes junto comigo. E justamente, isso soa muito estranho, né? É o que o João falou, porque você vai criar concorrente para você. Só que é uma cirurgia, é uma área cirúrgica que é muito escassa de profissional, bons profissionais. Então, a gente não tinha medo de concorrência. Muito pelo contrário, a gente se fortaleceu tanto, isso chama muita atenção. Hoje o paciente que vai procurar a gente, ele fala assim, pô, posso operar com o médico, eu posso operar com aquela equipe. Pacientes também que trabalham em grandes empresas entendem já o trabalho em equipe. Sim. E sabem que uma pessoa só não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então sabem que às vezes ele operou recente, o seu médico foi viajar. Sim. Que tem um da equipe que está ali, que tem um suporte. E isso acho que dá bastante segurança para eles. Além casos desafiadores, né? Às vezes tem casos que já foram operados que você não tem como você ter feito outros desse. É um caso ímpar que tem ali. Já operou muitas vezes, tem um trauma, tem alguma alteração que veio de nascimento, então... O processo também trouxe muita identidade, né? Tem pacientes que tem mais que operar com mulher, procura a Maiara, que tem uma equipe formada basicamente por mulheres. Pacientes vão se identificando. Com o resultado dele, com o resultado seu, com o meu resultado. É que a gente utiliza sempre a mesma técnica, né? Então que ele vai ter um resultado seguro, um resultado bacana. Essa garantia tem porque sabe que é o nome da FK, sabe que é o nome da clínica. É o mesmo tipo de cirurgia, é o mesmo chassi, só que cada um tem uma particularidade, né? Cada um tem uma peculiaridade, alguns têm um traço às vezes um pouco mais detalhista, outros às vezes é um pouco mais natural. Então cada um tem um diferencial e a gente consegue ver isso pelos resultados, principalmente, e que agrada em todos de formas diferentes, né? Isso que é bem bacana. Sim, e eu acho essa variedade de empresas no mesmo lugar, né? Cada um tem a sua empresa, a sua equipe aqui, eu acho que isso acabou fortalecendo a gente enquanto posicionamento de marca até, né? Então hoje a clínica virou uma coisa de referência realmente na área. Cada um de nós trouxe um adjetivo ali para aquela situação e uma característica que fortaleceu o grupo todo. E se para pensar como empresa, até porque a gente tem tem a logo, né? A gente tem a nossa empresa que funciona para gerir isso. E cada um tem a sua empresa, tem a sua logo, tem os seus funcionários. Então, assim, a quantidade de funcionários que o Eduardo tem, eu acho que é tanto quanto a FK tem. Eles têm que gerir a minha empresa e gerir todo o funcionamento de todas as empresas. Sim, tem o consultório, né, a clínica, a PJ separada do Fred. Aí o Fred tem empresa, o consultório tem seus funcionários, gerente, secretária, equipe de higienização, separado. Aí o Fred tem também a equipe dele, secretária, gerente, instrumentadora, tudo dele. Da cirurgia. Da cirurgia dele. Eu tenho a minha, a Mayara dela, enfim, cada um tem a sua e todos estão sob o mesmo teto. Então todos são locatários da clínica FK. Sim. E se reúnem lá, se encontram, a gente troca ideias, trabalha. Como a gente acaba operando mais do que consulta, então se eu tivesse um consultório só meu, ele ficaria a maior parte do tempo fechado.
Então, o dia que eu tô no centro cirúrgico, ele tá lá usando. O dia que ele tá no centro cirúrgico, ele tá lá usando. Então, tem um consultório grande, várias salas. Por isso que às vezes o paciente passa em consulta comigo, eu atendo ele num consultório, no outro dia eu atendo ele no outro consultório, por conta dessa... Sem contar as outras especialidades que a gente tem lá, né? As dermatologistas, Sim. nutricionista, ginecologista, nutrólogo. São todas especialidades que também estão lá na clínica com a gente quando a gente não tá... quando a gente tá operando. Não, isso é um grande facilitador, né? Você vê um modelo que já deu certo, toda a estruturação, a gente vai seguindo o modelo e vai criando ali, né, sua peculiaridade em cada ponto. Então isso, só seguir o caminho que já tá indo bem, né? Muito bom.